Situada às margens do rio Thames, Londres não é apenas a capital do Reino Unido, mas também um centro vibrante de cultura, história e inovação. Fundada há quase 2000 anos, Londres cresceu e evoluiu testemunhando eventos que moldaram o curso da história mundial. Do período medieval aos desafios da Revolução Industrial, Londres foi o palco de reinados, revoluções e renascimentos. Ao passearmos por Londres, encontramos um contraste fascinante entre o antigo e o moderno. Cada edifício conta uma história representando eras e estilos arquitetônicos diversos. Londres é um epicentro cultural. A população londrina é um reflexo de uma história de portas abertas. Pessoas de todas as partes do mundo contribuem para o mosaico cultural da cidade. Essa diversidade é visível em sua culinária, festivais e cotidiano, tornando Londres uma verdadeira metrópole global. Londres é um dos principais centros financeiros do mundo, abrigando a Bolsa de Valores de Londres e inúmeros bancos e empresas multinacionais. Além disso, a cidade é um polo de inovação tecnológica. Ao explorarmos Londres, descobrimos uma cidade que, ao mesmo tempo que honra o seu rico passado, continua a se reinventar para o futuro. Minha viagem para a Inglaterra começou com um longo voo de São Paulo até o aeroporto de Heathrow, em Londres. Pronto, cheguei na Inglaterra. Estou em Londres. Já acabei de passar a imigração. Como eu não tenho mala para pegar, já está tudo aqui nas minhas costas, é só sair do aeroporto e correr para o abraço. E agora eu estou caminhando para a estação de ônibus aqui do Heathrow. Aqui nesse aeroporto tem estação de metrô, tem estação de ônibus, tem estação de trem, tem de tudo aqui. Mas como onde eu vou ficar não é tão longe daqui, eu vou pegar um ônibus. E esse é o ônibus. Só eu chegar aqui que ele já chegou. Eu desci aqui em um bairro que se chama Teddington. Esse bairro aqui é onde minha amiga mora. E agora eu tenho que andar uns 10 minutos. E essa minha amiga, ela é a Melissa. Eu já conheço ela há mais de 10 anos, cara. Eu morei aqui em Londres já há muitos anos. E eu fiz alguns amigos, né? E vai ser muito legal poder ver ela novamente. Já faz, acho que, mais de 2 anos que eu não vejo ela. Esse bairro aqui, ele é bem longe do centro. Ele fica no sul de Londres. Mas não deixa de ser um bairro muito bonito. Essa lá atrás é a estação de trem daqui de Teddington. Coisa mais linda, cara. E nossa, eu tô muito cansado. Porque agora no Brasil, nesse momento, são acho que 10h30 da manhã. E aqui, eu acho que é 5h30 da tarde. Então essa diferença de horário meio que deixa um pouco a gente abalado, né? Eu não dormi muito bem no voo. E olha que vai aí pelo menos uns 2, 3 dias para se curar dessa diferença de horário que tem. Até a gente se acostumar, né, ao novo horário. Cheguei, finalmente. Bom dia, amanheceu um outro lindo dia aqui em Londres. O que aconteceu ontem, cara? Bom, não sei se vocês lembram, eu peguei um ônibus do aeroporto até a casa da minha amiga, aqui onde eu estou agora, né? E ontem eu esqueci a minha pochete no ônibus. E eu só notei à noite, quando eu fui revisar as coisas minhas, né? E cara, eu tinha os meus 2 passaportes
nessa pochete. Eu fiquei desesperado. Ou seja, hoje cedo ligamos para empresa de ônibus, para garagem, e tava lá. Alguém achou a pochete e levou pro escritório e tá lá agora. Hoje eu vou buscar ele. A gente acabou de vir aqui no escritório de transporte de London e consegui pegar minha pochete de volta, cara. Tô muito feliz mesmo. E muito feliz também pela honestidade das pessoas que devolveram. And this is Melissa. Hi. Agora a gente vai caminhar até o parque. Conhecer um parque que tem aqui no bairro. E às vezes a gente chega até a encontrar deers, right? Deer. Deers. Estamos chegando aqui onde estão os veados, cara. E são vários. E eles já estão tão acostumados com os humanos virem aqui, né? Que eles ficam soltos no parque. E que eles não simplesmente não vão embora, não tem medo da gente, enfim. E olha só, pra você ter uma noção de como que eles ficam bem perto da gente, não tem medo, cara. Eles estão mais ou menos o que? 15 metros daqui de mim, cara. Todo ao redor aqui tá cheio deles. Londres é conhecido por suas abundantes áreas verdes e parques, que contribuem para a alta qualidade de vida na cidade. A capital do Reino Unido possui uma vasta gama de espaços verdes, desde pequenos jardins de bairros até a grandes parques reais. E se destaca como uma das cidades mais verdes do mundo, oferecendo uma diversidade de espaços naturais que atendem às necessidades recreativas e ecológicas de seus habitantes e visitantes. Cara, olha só, a gente chegou aqui onde tem os Red Deers, os veados vermelhos, cara. Olha que pertinho que a gente tá deles. Tô aqui a 5 metros, cara. E é interessante que daquele lado que a gente tava antes, fica os Deers normais e aqui os Red Deers. Tá andando pelo parque aqui, a gente passou do lado dessa árvore, cara, e ela é muito interessante porque ela é completamente morta por dentro, como vocês podem ver. Mesmo assim, ela continua vivendo. Apesar de ser antiga, ela é praticamente uma árvore bem morta. Também tem muitos pássaros nesse parque, né? Eles fazem a dança deles aqui. E nesse parque aqui tem um espaço, tipo um campo, né? Pra galera jogar cricket. Porque cricket aqui, meu, é muito tradicional. Cricket é um tipo de esporte aqui que a galera curte muito.
agora nós vamos em direção ao centro de Londres, cara, para mostrar um dos lugares incríveis aqui dessa cidade. E o massa do transporte aqui de Londres é que você pode usar o seu cartão para pagar a entrada. Normalmente as pessoas usam um cartão de transporte que chama Oyster Card, mas também é possível usar o cartão. E olha o que eu achei aqui. Isso aqui é o prédio escritório da Google, cara. E hoje é um dia que as pessoas estão muito felizes aqui em Londres, porque é um dia de sol, cara. É muito raro aqui um dia de sol. Então, com certeza hoje é um dia que as pessoas estão muito felizes. O legal é que todo esse espaço aqui, ele costumava ser fábricas e essa área foi toda transformada em espaços de escritórios, apartamentos, tudo reformado. E aqui nós estamos em um dos canais que cruzam a cidade de Londres. Londres é cheio de canais e barcos históricos, né? E uns barcos assim que as pessoas vivem nesses barcos. E esse barco aqui, o interessante dele é que ele é uma livraria, cara. Aquele barco branco ali que tinha um sinal de venda, tava vendendo por 35 mil libras, cara. Isso é muito dinheiro. E um barquinho daquele, né? Imagina. E essas grandes armações de ferro, elas são desde a época de 1800 e alguma coisa aqui, porque elas eram usadas para armazenar gás. E esses eram grandes balões de gás que inflavam e ficavam guardados dentro dessa armação de ferro. E essas grandes estruturas que eram feitas para guardar, para armazenar esse gás, foi todos desativados e hoje são usados, construíram alguns prédios dentro dessas armações. E também algumas delas são usadas como parque. Isso aqui é um lock, ele funciona mais ou menos igual o canal do Panamá, porque a cidade, existem vários desníveis de relevo na cidade. E eles precisam fazer essa mudança de nível da água em vários lugares da cidade. Então, para isso, eles têm que fazer tipo uma mini represa, depois baixar o nível, baixar o barco para outro nível e continuar a viagem. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês, esse lado industrial, mostra como Londres participou intensamente na Revolução Industrial. Aqui foi um ponto muito importante no mundo durante a Revolução Industrial.
E agora estamos caminhando aqui paralelo ao canal, assim como muitos outros canais existem aqui em Londres. É incrível. E ficam esses barquinhos andando para lá e para cá nesses canais aqui. E esses canais aqui são tão antigos quanto são importantes. Eles, desde 1816, as indústrias usavam esses canais para transportar matéria-prima, para transportar tudo que fosse necessário para as indústrias. E olha que interessante essas arquiteturas aqui, desses apartamentos, parecem espaçonaves. E aqui estamos passando por um outro lock, cara. A cidade de Londres tem mais ou menos 13 locks. É bastante, hein, com a cidade. E agora chegamos num dos lugares mais massa aqui de Londres, que é Camden Town. E, meu, eu adoro como Londres tem tanto lugar para comer, cara, tem tanta opção. E aqui é uma boa opção de comer esse mercado aqui. E aqui atrás temos outro lock. Tá vendo como a cidade é cheia desses locks? E agora, no caminho de volta para casa dela, a gente parou aqui num bairro que chama Wimbledon. A gente parou aqui porque a gente vai jantar aqui. E a gente vai jantar um dos meus pratos favoritos, que é asiático, é o pho. Eu pedi aqui uma sopa, é mais ou menos uma sopa de tofu com cogumelos e um molho de curry. E agora estamos em uma das maiores estações de trem de Londres, que é Waterloo. E hoje a cidade está bem lotada, bem agitada, porque é sábado. E parece que tem jogo de futebol hoje.
Então, essa área de Londres aqui, ela se chama South Bank. E ela vai desde aqui da London Eye, que é a roda gigante aqui de Londres, a famosa roda gigante, até a Tower Bridge, que é a famosa ponte aqui de Londres também. Lugar onde a galera anda de skate em Londres, e eu encontrei um amigo de coincidência, olha só. Ô, mano, muito massa ver você, um abraço pra todo mundo aí. South Bank. South Bank. Essa ponte se chama Ponte do Milênio. Ela se chama assim porque em 2000 ela foi inaugurada. E logo depois de ser inaugurada, ela começou a balançar muito quando as pessoas começaram a passar. E aí eles tiveram que reformar ela, refazer a parte da estrutura dela. Essa parte que a gente está agora aqui de Londres é uma das partes mais antigas da cidade. Dá para se notar isso na arquitetura, cara. Muito antiga. Eu tava lendo ali as informações, é mais ou menos do século XII, cara. E eu tô aqui na frente da igreja provavelmente a mais antiga de Londres. Ela está datada de 606 depois de Cristo, né? Ele está dizendo aqui que é a igreja gótica mais antiga daqui de Londres. E agora estamos no Borough Market. Esse mercado aqui é gigante e tem todo tipo de comida para vender aqui.
Finalmente chegamos no cartão postal de Londres, que é a Tower Bridge. E muitos se enganam, né? Confundem com London Bridge. Mas aqui é a Tower Bridge. E aí atrás de mim, ó, tem um gramado onde a galera senta para ficar tomando sol e assistindo essa bela paisagem que é a Tower Bridge. Só que como hoje é um dia de sábado, meu, e segunda-feira é feriado, todo mundo decidiu vir para Londres hoje. Tá lotado, eu nunca vi tão lotado assim esse parque. E agora estamos caminhando na ponte e ela é interessante que lá no meio ela abre para os barcos grandes passarem. Está acontecendo isso agora. E estamos andando já há um tempão e já calculamos que andamos mais de 10 quilômetros hoje, porque Londres é assim, né, cara? A gente tem que andar e ir encontrando os lugares, se perdendo, se achando, e a gente acaba andando bastante. Dá um tempo agora para descansar, a gente vai num pub tomar uma cerveja. Eu entrei num pub inglês ali e só galera tudo assistindo jogo de futebol. Eu sabia que tinha jogo porque a cidade está muito lotada, o centro fica lotado de gente quando tem jogo. Estamos agora entrando em um pub tradicional inglês e é lógico que tem que tomar uma cerveja, né? E esse pub aqui é histórico, ele é... How old is this pub? 1787. 1787 é o ano desse pub. Infelizmente o pub estava muito lotado,
E a gente está mudando para outro pub agora. O bairro que a gente está aqui agora se chama Covent Garden. E ele é um bairro assim meio que central de Londres e tem muitas lojas, vende de tudo aqui. E restaurantes, bares. Agora estamos andando pelo bairro de Soho. E Soho é normalmente um bairro assim mais noturno, que tem muitas baladas, muitos bares, nightclubs. E tem também muitas peças de teatro aqui, onde acontece o lado mais artístico da cidade. E agora estamos entrando no bairro de Chinatown, que aqui tem muitos restaurantes chineses. E é interessante, né? Porque é como se fosse uma pequena China no meio de Londres. E o interessante de Chinatown aqui de Londres é que é um dos maiores Chinatowns do mundo, cara. Aqui esse bairro aqui é como se fosse uma China fora da China. Hoje um novo dia aqui em Londres, pela minha sorte, um outro lindo dia de sol. E agora estamos caminhando aqui pelo Green Park, é um dos parques mais famosos aqui de Londres e muito lindo. E daqui a gente vai seguir caminhando até o Buckingham Palace. E agora aqui estamos chegando numa praça que tem o Buckingham Palace. E o Buckingham Palace é onde fica, né, o rei, ficava a rainha antes, a família real, né? E aqui estamos no Buckingham Palace. Muitos pensam que esse lugar aqui é onde mora a família real, mas na verdade não. Isso aqui é só um prédio administrativo e para ocasiões especiais, né? O que tem de turístico aqui é que todo dia às 11 da manhã tem a troca dos guardas, mas hoje a gente chegou um pouco tarde e eu vou ficar devendo para vocês.
E aqui estamos entrando no parque que se chama St. James. E esse parque aqui tem uns lagos lindos. Tem uma passarela aqui que você passa no meio dos lagos. E é bem no meio da cidade de Londres, cara. E o mais interessante também é que de vários lugares desse parque você tem a vista da London Eye. E esse clima de Londres é muito doido, porque ele começa a chover, depois a gente para de chover, sai sol, é muito louco. É a mesma coisa com a temperatura. Eu nem sei se eu tô com frio ou calor, porque fica frio, de repente passa o frio, aí tem que tirar a blusa, depois coloca a blusa de novo, e todo momento é assim. É muito massa como os jardins aqui são muito bem cuidados, cara. E você não vê nenhum lixo no chão também, sem falar que o sistema de irrigação desses parques são fantásticos, meu. Tá tudo muito bem florido. Aqui onde a gente está agora é onde vive o primeiro-ministro. Sempre que entra o novo primeiro-ministro, sai o antigo, sempre moram nessa residência aqui. É o número 10 Down Street. É um lugar que está sempre cheio de repórteres. E o nome do primeiro-ministro atual é o Rishi Sunak. Mas pode ser que seja por pouco tempo, porque já em julho, dia 4 de julho, já vai acontecer as novas eleições. Então, essa igreja é super importante para Londres, porque simplesmente aqui foi coroado 40 reis e é normalmente nessa igreja que acontecem os casamentos reais.
interessante sobre o Big Ben é que o Big Ben mesmo é o sino e não a torre. E a torre se chama Elizabeth. Estou agora no National Gallery, Galeria Nacional. É uma galeria que tem muitos quadros famosos, de pintores famosos. Então vamos dar uma conferida aqui. Em Londres encontramos alguns dos museus e galerias mais importantes do mundo. E o melhor de tudo é que a entrada de muitos deles são gratuitas. E para terminar mais um dia incrível em Londres, nada como uma deliciosa comida. E agora, nada melhor que uma caminhada depois de comer aquele hambúrguer, que estava uma delícia. E
para finalizar o dia agora, esse lindo pôr do sol, magnífico. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo de Londres, mas a aventura vai continuar. Estarei viajando por incríveis lugares aqui na Europa pelos próximos dias. E eu gostaria de agradecer a Melissa por ter me mostrado essa incrível cidade de Londres e também por ter me hospedado na casa dela. A Melissa é professora de meditação e yoga. E quem tiver interessado no trabalho dela, eu vou deixar o link do website dela na descrição do vídeo. Valeu, tchau!